Bom dia, que a paz de Cristo esteja com todos. Hoje, dia 30 de março de 2026, ainda não são 8 horas, 7 horas e 25 minutos nesse exato momento. Mais tarde, um pouquinho, este vídeo vai para o ar. E hoje eu falo sobre a carta aos Romanos, escrita por Paulo, por volta do ano de 57. Provavelmente ela foi escrita em Corinto, depois dele fazer ali a peregrinação dele pelo Oriente, pelas igrejas do Oriente, pretendia voltar a Jerusalém. Ele escreve a carta para os romanos, para os judeus e gentios que tinham sido convertidos para o cristianismo, seguindo Jesus de acordo com os discursos de Pedro, principalmente pelos discursos de Pedro em Jerusalém, e por um motivo muito interessante, parece que foi obra de Deus para que isso acontecesse. Acontece em livro de Atos, que eu não tinha falado ontem, o primeiro mártir. Estevão tinha sido escolhido, era um dos diáconos, um homem de muita fé. Com isso, os religiosos fizeram falso testemunho contra ele e o apedrejaram e o mataram, primeiro mártir. Depois deste evento, a perseguição aos cristãos aumentou muito, muito por causa do exemplo de Estevão e outros, né? Pedro e outros, Paulo, o próprio Paulo. Então Paulo pretendia visitar Roma, mas ele mandou uma carta para lá. E essa fuga dos cristãos fez com que a igreja se expandisse pelo mundo e fosse até o sul da Europa, até a Itália. E lá, em Roma, onde o imperador dominava toda aquela região da época, também ajudava a perseguir a igreja. Os imperadores romanos também perseguiam a igreja, não só os cristãos, os judeus, os religiosos da época, das sinagogas, né? Então, estas igrejas eram camufladas, eram as pessoas que se reuniam em casa de cristãos, algumas casas, não tinha templo, não tinha lugares fixos para se reunirem e orarem e difundirem a igreja, não existia, era uma igreja camuflada, escondida. Paulo escreve a eles para alertá-los de muitas coisas que eles deveriam respeitar e fazer no dia a dia, no crescimento e na divulgação, na difusão da igreja, né? Então, a igreja cristã que crescia pelo mundo. Graças às viagens de Paulo, constituição das igrejas, as cartas de Paulo começam por Romanos. Essa carta de Romanos escreve lá para vários judeus que tinham se convertido e gentios também, pessoas do mundo, que estavam crescendo na igreja de Roma. E ele fala algumas coisas, né, sobre para a igreja de cristão. Né? E ele dá uma ênfase muito grande, começando a carta, pela justiça e pela fé, ao que os cristãos deveriam prestar muita atenção e pregar a justiça e a fé, porque a partir de Jesus Cristo, a igreja cristã, a salvação vem pela graça e não mais pelas oferendas no templo, mas pela graça que adquire-se pela fé, com a fé. Outra coisa que ele falava muito, para não adotarem a idolatria. A idolatria era desaprovada em número e gêneros.
porque os romanos, os deuses daquela época, eram vários deuses e imagens, as coisas todas, então ele desaprovava, ele pediu para os romanos prestarem muita atenção nisso, não aderirem à idolatria. O que aconteceu com o povo judeu por diversas vezes, e diversas vezes Deus castigou, deixou os gentios ganharem os judeus nas guerras por causa da idolatria, de terem abandonado a Deus e aderido a outros deuses, os deuses lá nas novas terras que eles tinham conquistado. Então, aí ele faz uma ênfase muito grande, né? E fala principalmente da verdadeira circuncisão. A circuncisão agora é a fé, é a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus difundido. Esta agora é a circuncisão. Aquelas coisas determinadas por Moisés na lei já se foi cumprido com a vinda de Jesus, com a vida e morte de Jesus e a ressurreição dele, que continua vivo, está vivo conosco, e ele passa a ter agora uma vida digna, né? Uma vida digna. Estes e outros assuntos muito grandes foram os assuntos que Paulo escreve na carta para os romanos. Pede a justiça de Deus, a idolatria, a fé, essas coisas do cristão, as coisas que Deus nos ensina para os cristãos, para seguirmos. Essa foi uma ênfase muito grande de Paulo na carta dele para os romanos, mesmo porque Roma era um povo idólatra, era um povo muito pecaminoso, e então Paulo escreve: cuidado com a igreja, tenham cuidado, onde vocês estão é muito problemático. Então nós temos que seguir Jesus como ele pregou, como ele nos ensinou. Nada de viver neste mundo. Consequentemente, os cristãos eram como pessoas estranhas no mundo, né? Porque tudo errado por aqui e os cristãos começando a fazer uma coisa totalmente diferente. Isso que é muito importante para nós, né? É um exemplo para nós, um exemplo principalmente de Paulo. Então ele fala pela justificação pela fé, e não pela fé em Jesus Cristo, a justificação pela fé em Jesus Cristo, e não mais na circuncisão, no sabático, nada disso. Agora a salvação vem pela graça deixada por Jesus, o batismo agora, depois das águas, também pelo Espírito Santo, depois do batismo, do arrependimento das águas, você tem o batismo do Espírito Santo, que ele pode ocorrer em qualquer momento da sua vida, que é aquela vida plena com Deus. Esse é o batismo do Espírito Santo. E assim Paulo escreve aos Romanos para alertar a igreja, e ele pretendia ir para Roma, que acaba indo e por lá ficou preso também, e é solto da prisão pelos anjos, por Deus, né? E muito interessante a vida de Paulo no início da igreja, a difusão da igreja. Primeiro começa com Pedro, depois Paulo. Este é o nascimento da igreja no mundo. E assim nós devemos hoje também falar sobre tudo isso, pregar o Evangelho, pregar a vida de Cristo e a salvação pela graça através da nossa fé.
teremos fé. Temos que ter fé para a nossa salvação. Eu vou terminando por aqui, hoje, segunda-feira. Vou terminando por aqui um vídeo um pouquinho mais curto. Não há muita coisa a se falar. Acho que todos os tópicos principais, os principais tópicos da Carta de Romanos foram esses. Né? Existem outros, mas foram esses. E por aqui você vê a missão de Paulo na Terra. Por que Deus converteu Paulo para fazer a obra dele? Um homem capaz, um homem letrado, um homem que tinha influência e principalmente pregar o evangelho para os gentios. Né? Pedro ficou mais ali para os judeus, para o povo dele, ali em Jerusalém e tal, e Paulo começa a viajar pelo mundo daquela época e divulgar a igreja para os gentios. Então, Deus escolheu um líder na igreja, lá no Evangelho de Mateus 16, 18, Pedro, para liderar a igreja, para edificar a igreja de Cristo. Logo depois ele converte Paulo no caminho de Damasco. Cai do cavalo, fica cego, depois é curado por Ananias. E ali ele aprende e passa a divulgar o Evangelho, Jesus Cristo, para os gentios. Então, duas pessoas chaves no início da igreja. Duas pessoas chaves que Deus escolheu, que Deus capacitou e colocou na sua obra. E fizeram a obra, não deixaram. Então, é o que nós precisamos fazer hoje. É o que eu pretendo fazer através deste canal. E eu espero que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam no canal para que ele cresça, compartilhe, dê o seu joinha, porque aí a plataforma entende que é um bom conteúdo e vai divulgar para mais pessoas. É isso que Deus espera de nós, é isso que Jesus espera de nós. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos guarde, nos abençoe nesta semana que começa. Vamos fazer uma oraçãozinha. Ó Deus, obrigado a Deus por esse dia maravilhoso que está aqui. Começa já com o sol quente logo pela manhã. Que as pessoas, ó Deus, começam nos seus trabalhos necessárias para a vida nossa aqui. Todos sejam abençoados, ó Deus. Que todos sejam obedientes à Tua palavra, ó Deus. Que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia, que a graça de Jesus reine em todos os lares, hoje e sempre. Amém.